Eu quero conversar com você agora um pouquinho sobre uma questão que ronda as mulheres, mães que empreendem. E essa questão vai muito além de planejar e organizar uma rotina ou seguir essa rotina. Vai muito além de cumprir as tarefas, de cumprir os combinados ou de dar conta. Essa questão fala de postura. Essa questão fala do que realmente importa. O que realmente você espera da sua vida ou você quer deixar de legado ou que as pessoas percebam da sua... ou lembrem de você quando você se for. E eu vou contar uma história e vou exemplificar como que eu transicionei, sei lá como é que fala. Como que eu transitei em várias posturas dentro dela e a diferença que isso faz na nossa vida, no nosso dia e na vida dos nossos filhos ou das pessoas que trabalham conosco, né? De acordo com como você vai encaixando essa situação, né? Então, o que aconteceu? Ontem foi um dia que a rotina planejada não saiu bem como se havia planejado. Então, acabou se necessitando de mais correria, de mais coisas para fazer e de encaixar mais tarefas por conta de alguns imprevistos que surgiram. E aí, hoje pela manhã, na hora de organizar, dar uma leve olhada na mochila, né, de colocar o lancheirinho e tudo dentro, eu percebi que a dona Heloísa não tinha feito o tema de casa. Nossa! Para quem é mãe, vai me entender. Que sensação vem à tona quando na hora de sair, você já está quase atrasada, 1 minuto para estar atrasada. Você percebe que sua criatura linda não fez o tema de casa. E aí você tem 3 opções. Você pode olhar para isso como algo, isso é normal, não tem problema. Ou você pode olhar para isso e dar uma surtada, pirar, enlouquecer. Ou você pode olhar para isso e dizer assim, dá uma lição de moral e ficar falando, Eu já transitei por essas 3 situações. E eu acredito que uma delas surte efeito. As outras... sabe aquele efeito rebote? Você espera uma coisa, ele vem outra. Então, assim, quando você surta, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? E aí você, dentro do seu contexto, aí você avalia em qual postura você está agindo atualmente e os reflexos que isso traz. Então, no tempo que eu dava uma de surtada, eu xingava, esperneava, mandava para a escola sem fazer os temas, que tinha que se ferrar mesmo, levar uma bronca da professora, porque a mãe não tem valor quando a mãe fala. Aí eu já me colocava na situação de vítima, que eu sou uma coitada, que eu não tenho tempo, que eu preciso... né? E depois de deixar a criatura na escola, eu me sentia culpada. Mas eu não devia ter falado com ele assim. Mas eu devia ter... que mãe que eu sou. Eu devia ter olhado ontem para fazer o tema. Puxa vida, é uma criança. Né?
E aí eu me colocava numa postura de salvadora, porque ele é uma criança, coitadinho. Então, não ajuda. Primeiro, não ajuda a surtar, porque quando você grita, quando você se esperneia, o coração da outra pessoa fecha e ela não ouve, não escuta o que você está falando. Não entra aqui e vai pro coração e pra cabeça. Simplesmente bloqueia. E aí você está falando ao vento. Sem contar que na hora que você está surtando, você pode falar coisas que você não deveria falar pro seu filho. Né? Porque as palavras têm poder. E a gente deve usar as nossas palavras para abençoar os nossos filhos e as outras pessoas à nossa volta. Marido, irmãs, irmãos, né? Colegas de trabalho, enfim. E aí você também começa a entrar numa vibe de ou eu sou a salvadora, ou eu sou a coitadinha, a vítima, né? E você, na verdade, tá sendo a perseguidora. Doideira isso, né? Muito louco. Um dia desses eu falo mais sobre esses 3 detalhes aí. E isso vai ajudar o seu filho ou a pessoa com quem você tá se relacionando? Não vai. Vai afastar essa pessoa de você. Vai fazer com que essa pessoa... Tô ajeitando a câmera, perdão. Essa pessoa vai te olhar com olhos assim... né? Você vai perder a razão. Quando você surta, você perde a razão. O segundo ponto daria uma lição de moral. E aqui, gente, eu acho que aqui a gente perde a autoridade. Por quê? A criança já tá nervosa, já tá tensa, porque ela esqueceu de fazer a tarefa de casa dela. E que é uma responsabilidade dela, né? Porque eu falo que a única responsabilidade e trabalho que eles têm aqui em casa é estudar. Então, é isso que eles têm que fazer bem feito. Então, se saísse dando uma lição de moral, o que que acontece? Lembra quando você era criança, sua mãe xingava, você escuta as 5 primeiras palavras. Depois tu não escuta mais, porque daí a mãe já começa a repetir. E você fica louco pra dizer assim, putz, mãe, eu já ouvi, já entendi, já ferveu o leite por cima aqui, não tem mais solução. E o nosso pai, o que fazia? Era 2, 3 palavras e pronto, já estava resolvido o problema. E muitas vezes a gente olha para nossas mães com essa crítica, né? Tipo, e a gente repete o mesmo padrão. A gente fala. E a criança fica ali, tá, e o que é pra eu fazer agora? Como é que eu faço? Ou sem fazer o tema, assumo com a professora, faço rapidinho dentro do carro, como é que faz? Né? Lição de moral na hora que tá com o problema, não resolve. Você vai dar a lição de moral depois. Quando chegar da escola, né? Aí você pode conversar sobre essa questão. E aí vem o terceiro nível, né? Que você vai subindo de nível. Primeiro você surta, daí você vai aprendendo com isso, aí tu entra pra essa história da lição de moral, daí você sobe mais um pouquinho, e aí você entra no nível do não vi problema nisso. E não vi problema nisso. Eu cheguei nesse ponto quando eu vi a mochila, né, o tema para fazer, eu respirei fundo. Fiquei em silêncio. Entramos no carro. Levei o meu marido até o trabalho, levei o Gustavo até a escola dele. E aí nós chegamos na frente da escola da Heloísa com 5 minutinhos de antecedência. E eu perguntei para ela, e agora, Elô? O que nós vamos fazer? Porque aqui dentro tava dizendo, puxa vida,
você tinha que ter olhado ontem para lembrar ela. Ela ainda não tem essa habilidade de lembrar dos seus temas todos os dias. E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela disse assim: mãe, será que dá para fazer rapidinho agora? Dá. Vai chegar uns minutinhos atrasada na sala de aula. E aí ela pesou entre chegar atrasada e chegar sem o tema. Ela disse: então me ajuda. E aí a gente rapidinho fui auxiliando, não fazendo por ela, fui auxiliando ela a fazer o tema de casa. E eu fiquei tão orgulhosa de eu ter conseguido levar, por mais que aqui dentro tava se rasgando de ódio, eu consegui levar de boa e mostrar para ela que, por mais difícil que seja a situação, sempre existe uma solução saudável, uma solução leve, uma solução que traga paz no dia. E ela terminou o tema, botou na mochila e chegamos, acho que 2 ou 3 minutinhos atrasados na sala. Estavam ainda se organizando, então nem sentiu esse atraso. E sabe como que eu fui para casa? Leve. Cara, e nesse momento eu falei, eu preciso compartilhar isso com as mulheres que me seguem. Porque por vezes, eu já banquei a surtada. Por vezes eu já banquei a perseguidora, a salvadora, a vítima, tudo misturado ao mesmo tempo. E isso não levou a nada. Só trouxe ansiedade pro meu filho, só trouxe sensação ruim, culpa. Nossa, depois eu me sentia tão culpada de ter agido daquela forma, arrependida de ter agido daquela forma, arrependida e culpada de não ter visto antes, de ter deixado a agenda se sobrecarregar com os imprevistos. E aí, quando eu me vi conseguindo conduzir a situação de forma leve, ainda trazendo ensinamentos para a criança, aí sim, aí eu me senti no caminho certo. E isso tudo por quê? Porque eu entendi o que realmente eu quero da minha vida. Eu quero ser vista como uma mãe excelente ou como uma mãe que soube levar, por mais complicada que fosse, conseguiu levar a situação de forma leve, conseguiu levar a situação de forma que trouxe aprendizado para os dois lados. É assim que eu quero ser vista, não como a mãe que deu conta de tudo, da super mulher, da super heroína. E isso você vai conseguir mudando a sua postura. Você não precisa provar nada, escuta bem, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa saber o que você realmente quer da sua vida. Você quer uma vida louca? Louca. Ou você quer uma vida de leveza? Uma vida de harmonia? Uma vida onde você fala, você se ouve e as pessoas à sua volta te ouvem? Você quer uma vida que você diga, uau, tô no caminho? Uma vida sem culpas? Ou que você consiga bancar a culpa? É exatamente aí que fica o ponto. Clareza. Tenha clareza
E aí você vai conseguir mudar a sua postura também. Se fez sentido essa reflexão, esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se precisar de ajuda para mudar sua postura, para mudar, para ter essa clareza do que realmente é o importante para sua vida, me chama, eu posso te ajudar. Beijo no coração e até a próxima reflexão. Até rimou, né? Que lindinho. tô quase uma escritora de poesia, uma poeta, quase uma poeta. Beijos.